Olá, boa noite. A semana chega ao fim e o JR 23 está começando em mais uma sexta-feira com informações aqui no canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. Confira agora alguns dos destaques do programa de hoje. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado, o número de mulheres mortas nessas regiões já supera em 83% os casos registrados no mesmo período do ano passado. Nos últimos 4 anos, quase todos os crimes contra idosos aumentaram no Rio, segundo o Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado. Estudo inédito que comprovou a eficácia em adolescentes da vacina usada contra a dengue hoje aqui no Brasil. A pesquisa, publicada na revista científica britânica Lancet Infectious Disease, foi feita por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul durante a epidemia da doença em 2024, que deixou mais de 6 mil mortos. Palmeiras é um clube gigantesco. Muito grande. E eu tô muito impressionado. E os clubes estão reforçando, alguns, aqueles que têm condições de fazer contratações e também renovações importantes, como por exemplo o São Paulo, que renova o contrato do zagueiro Alan Franco. Ele continua na equipe do Tricolor. O São Paulo que tem duelo também nesse finalzão de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, o JR 23 já está começando. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. E estamos no mês de agosto, quase chegando aí na última semana do mês, e nós temos a campanha Agosto Lilás, que visa exatamente as ações de combate à violência, prevenção e combate à violência contra as mulheres. Mas os números são cada vez mais assustadores, principalmente as vítimas que foram mortas ou feridas com armas. A mais recente desse tipo de crime, de feminicídio, foi uma jovem de 22 anos no último domingo, aqui no Rio de Janeiro. Esther Barroso dos Santos foi agredida e morta durante um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará. Segundo as investigações, ela havia se recusado a sair com o chefe do tráfico de drogas na região, conhecido como Coronel.
Este caso se soma a outros 22 feminicídios praticados por arma de fogo nas regiões metropolitanas de Belém, Recife, Salvador e Rio de Janeiro este ano até a primeira quinzena de agosto. Segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, o número de mulheres mortas nessas regiões já supera em 83% os casos registrados no mesmo período do ano passado. E ainda segundo o levantamento do Fogo Cruzado, 86% dessas vítimas foram atingidas por companheiros ou ex-companheiros. E um dado que chama a atenção é que praticamente metade dessas mulheres foram baleadas dentro de suas próprias casas, locais que, teoricamente, elas deveriam se sentir seguras, mas infelizmente não é o que acontece. E não só as mulheres, a violência contra os idosos também tem aumentado. Nos últimos 4 anos, quase todos os crimes contra idosos aumentaram no Rio, segundo o Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado. Em 15 diferentes tipos analisados pelo ISP neste período, os casos passaram de pouco mais de 28 mil para cerca de 48.500, ou seja, um acréscimo de 70%. Uma violência muitas vezes gravada por câmeras de segurança, como aconteceu recentemente com este idoso dentro de uma clínica veterinária em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os casos de violência física contra idosos vêm crescendo no Rio de Janeiro nos últimos 4 anos. Em 2021, eram 3.011 registros de agressões. Já em 2024, o número pulou para 4.318, ou seja, um aumento de 43%. Desde o ano passado, o Rio conta com o Disque Idoso 165, que tem recebido mais de 1.000 ligações telefônicas por mês. O serviço também funciona por aplicativo de celular, que tem entre suas funcionalidades uma espécie de botão de pânico. Em caso de emergência, a pessoa idosa ela pode acionar esse botão e logo a sua ligação ela é direcionada para o 190 da Polícia Militar. Esta representante da Ordem dos Advogados do Brasil ressalta que a punição para agressões contra idosos aumentou recentemente. Nós tínhamos aí no Estatuto do Idoso algumas penas que chegavam a 12 anos, o máximo, e hoje a legislação, recentemente, agora em 2025, incrementou essa pena máxima para 14 anos. Segundo a advogada, existem diversos canais que podem ser utilizados para denunciar as agressões contra as pessoas idosas. O Disque 100, né, que é o canal específico de direitos humanos, inclusive recentemente com mais foco na pessoa idosa. Existem as defensorias, existem as delegacias de forma geral. E lembrando que o número de idosos vem crescendo a cada ano no Brasil. Deixar de trabalhar pode significar mais tempo para o lazer, para a família, mas pode se transformar num período de muita angústia e de perda de identidade. Eliane e Regina são amigas há quase 50 anos. As duas tiveram uma percepção diferente da aposentadoria e da vida fora do mercado de trabalho. Então foi bem complicado entender essa nova realidade, né? E é um sentimento, assim, de momentos de muita angústia, sabe? De você não se localizar na sociedade mais, você não ter, não achar seu lugar, sabe? Então eu sempre tenho alguma coisa para fazer, mas eu virei mais para mim mesmo, para fazer coisas que eu sempre quis fazer, não que me impedisse de fazer, mas que eu tenho mais liberdade para fazer a hora que eu quiser, viajar, né? Então, para mim não foi, mas eu acho que isso é problema para muitas pessoas. Um dos desafios principais de quem se aposenta é dar conta da nova fase da vida com um salário muitas vezes menor em um momento em que os gastos com saúde aumentam. Para uma transição mais tranquila, esta especialista sugere ressignificar o processo de envelhecimento.
Tem que se preparar, porque a pessoa tem que ter, primeira coisa, condições financeiras para envelhecer. Não tem nada mais cruel do que combinar dois aspectos, velhice e pobreza. A gente não envelhece aos 60, a gente começa a envelhecer muito antes disso. E aí a importância da gente entender que a velhice é uma dádiva, é um presente, não é para todo mundo. Então, se ela é um presente, é quase uma poesia, é quando você vai ter mais tempo para você, é quando você reflete o que você já fez na sua vida e o que você ainda pode fazer. E são muitas coisas que você pode fazer. É contribuir afetivamente com a família, é ser um aporte que a família pode contar. E sim, vai ter as vulnerabilidades biológicas e a pessoa precisa se preparar para aprender a conviver com essas vulnerabilidades. No Brasil, segundo o último censo do IBGE, 15,6% da população, mais de 32 milhões de pessoas, tinha mais de 60 anos, um aumento de 56% em relação a 2010, quando eram 20 milhões. Com esse envelhecimento da população, as políticas públicas devem ficar atentas à nova realidade brasileira. Tem algumas empresas, Bruno, tanto do setor público quanto do privado, que já começa a preparar a pessoa para a aposentadoria. Esse, para mim, seria um dos pontos mais estratégicos para toda a sociedade, de como nós vamos preparar essa pessoa para se aposentar e dar para ela as possibilidades de continuar fazendo o que ela sempre fez, talvez de um outro jeito, talvez com menor tempo, fazer coisas novas. E se ela quiser descansar e começar a incluir outros hobbies na sua vida, que assim também ela possa fazer com a permissão, com uma autopermissão e sem a preocupação do que vão achar dela. Intervalo rápido e na sequência mais notícias no JR 23. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E agora vamos falar sobre o combate à dengue. Pois é, tem que ser feito o ano todo e tem novidades em relação a vacinas.
Estudo inédito que comprovou a eficácia em adolescentes da vacina usada contra a dengue hoje aqui no Brasil. A pesquisa, publicada na revista científica britânica Lancet Infectious Disease, foi feita por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul durante a epidemia da doença em 2024, que deixou mais de 6 mil mortos. Foram analisados cerca de 92 mil testes de jovens entre 10 e 14 anos, que é o público-alvo da vacina no país, por ser a faixa etária que concentra maior número de hospitalizações. Os resultados mostraram que uma única dose da vacina já oferece proteção de 50% contra casos sintomáticos de dengue e 67,5% contra hospitalizações. Bem, e outro dado importante destacado no estudo é que a proteção já começa a partir do 8º dia após a aplicação da primeira dose. O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue no sistema público. Atualmente, os imunizantes são direcionados às regiões com maior transmissão e incidência do vírus e aplicados em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. E o governo do estado tem complementado, com recursos aqueles procedimentos que são ofertados através do SUS. É a tabela SUS Paulista. Ela remunera até 5 vezes mais o procedimento faturado pela instituição conveniada do SUS. Para quê? Para que aquela instituição consiga ter viabilidade financeira e atenda mais e melhor os nossos pacientes SUS aqui no estado de São Paulo. O governador Tarcísio teve a coragem de injetar um recurso de quase 6 bilhões de reais a mais na saúde, na saúde do estado, exatamente para que a gente conseguisse dar uma agilidade nas filas, para que os pacientes conseguissem ser atendidos de forma tempestiva na sua necessidade de saúde. O estado de São Paulo realizava algo em torno de 700 mil cirurgias eletivas por ano. Com a tabela SUS Paulista, nós já realizamos, do início da nossa gestão de 2023 até março desse ano, 2.400.000 cirurgias eletivas. Nós estamos realizando um número de cirurgias que o Estado realizava em 4 anos de governo, em apenas 2 anos e meio de governo. Então, a gente acha que com a tabela SUS Paulista, realmente, nós temos condições de atender mais e melhor a população de São Paulo. Dentro da tabela SUS Paulista é todo feito baseado na produção da instituição. Então, quando a instituição produz, ela recebe a complementação do Estado baseado naquela produção inicial. Esse teto da instituição, ele normalmente é estabelecido pelas instâncias de governança do SUS, que são as instâncias regionais e a instância bipartite, que é pactuado entre Estado e municípios. Intervalo rápido, na sequência, as informações do mundo da bola. Final de semana tem decisão para Francana, tem basquete hoje e tem também Campeonato Brasileiro. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Vamos falar do mundo da bola, tem esporte e destaque aqui no JR23. Vamos falar de mais um reforço anunciado pela equipe do Palmeiras para a continuidade aí da temporada, né? Briga pelo Brasileirão, pela Libertadores. A equipe do Palmeiras anuncia mais um reforço, né, Thales? Boa noite para você. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23. O Palmeiras tem novidade. O Palmeiras anunciou a contratação do lateral esquerdo Jeff Teck, que se formou no Fluminense e estava no Rangers da Escócia desde a última temporada. Ele assina o contrato de 5 anos até julho de 2030, como tem sido de praxe nos últimos reforços do clube. O Alviverde desembolsará 6 milhões de euros por 100% dos direitos que serão pagos ao longo de 3 anos. O lateral esquerdo de 21 anos foi eleito o melhor da posição no Campeonato Escocês de 2024 e 2025 e chega para dividir a posição com Piquerez diante da saída de Vanderlan, negociado aí para o Bragantino. E o próprio Jeff Teck fala aqui no JR23. Vamos ver o que ele disse. Palmeiras é um clube gigantesco, muito grande, e eu estou muito impressionado. Me impressionou demais porque, como eu já tinha falado, né, já joguei contra o Palmeiras algumas vezes, nunca tinha vindo aqui no CT, então a primeira impressão que eu tive foi maravilhosa. Acho que nem na Europa tem uma estrutura como essa daqui, na verdade. Então foi algo que me impressionou bastante, que por estar aqui, pela proposta, acho que qualquer jogador hoje, seja na Europa, seja no Brasil, tem um sonho de vestir essa camisa, porque é um clube gigante. E quando surgiu essa proposta para mim, eu não tive dúvidas se eu queria vir para cá ou não. Falei com meus empresários, falei que eu queria ir. Então foi tudo muito organizado assim para minha vinda para cá, e eu estou bastante feliz, bastante alegre, espero poder ajudar, contribuir a equipe da melhor forma. Aí virou a ideia um pouquinho com o Evangelista ali, é um cara super legal, já deu para ver já de começo assim, e para mim é até mais fácil, porque você vem para um clube conhecendo uma pessoa, já é mais fácil de se adaptar já. Espero ajudar da melhor forma a equipe no que eu puder. E é isso, vamos que vamos junto. Bom, quem tem dinheiro está contratando, quem não tem, renova com atletas importantes para a permanência do elenco. Um exemplo é a equipe do São Paulo, né, que renovou praticamente com toda a sua linha de defesa. O Alan Franco é mais um deles, né, Thales? É isso mesmo, Samuel. O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, de 28 anos, por mais 3 temporadas. O zagueiro demonstrou toda a sua felicidade com a renovação, que veio como uma confirmação do desejo do atleta de permanecer no clube. O argentino tinha contrato até o fim de 2025 e poderia firmar um pré-contrato com outra equipe. O novo acordo de Alan Franco com o clube, que conta com reajuste salarial, será válido até 31 de dezembro de 2028. Alan Franco é titular absoluto da equipe tricolor e já havia demonstrado interesse em permanecer no clube. Entretanto, uma pendência financeira com seus empresários travava a negociação da renovação. O tricolor irá parcelar aí o pagamento dos valores abertos em comissionamento durante a duração do novo contrato. E o Alan Franco falou sobre a permanência no São Paulo. Muito grande, faz tempo que eu já venha com essa ilusão aí, a verdade é que graças a Deus deu tudo certo. E nada, também feliz de que está minha família, meus empresários, todos juntos aqui para mais uma coisa linda na minha carreira, que foi renovar com este grande clube que eu amo. E a verdade é que eu muito feliz, gente, muito feliz. Quero continuar muitos anos aqui, como já falei, então consegui e seguir trabalhando para que tudo aconteça. Um trabalho muito
bem feito pela nossa diretoria de futebol e que firmou-se como um grande jogador do nosso elenco, um dos maiores zagueiros do mundo. Nós temos muita felicidade em renovar esse contrato. Na verdade, eu sempre chamo de mais uma aquisição, pela importância desse zagueiro, desse líder e desse grande profissional que é o Alan Franco. Estamos felizes no dia de hoje porque fortalecemos o nosso elenco e completamos assim um ciclo de renovações importante com o Alan Franco. A renovação do Alan Franco deixou a gente muito satisfeito, né? Nossa linha defensiva está toda renovada, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, o Sabino e agora a chegada do Rafael Tolói. A gente está muito feliz com a nossa linha defensiva, o Alan Franco é um jogador muito importante para a gente, era uma renovação que considerávamos fundamental para manter a força da nossa linha defensiva, é um jogador que tem rendido muito, estamos muito felizes, contaremos com ele até pelo menos 2028, tenho certeza que por muito mais, é um jogador que tem a cara do São Paulo, se identificou com o clube e para nós isso é uma grande satisfação. É isso aí, o Santos, inclusive, né, que teve aquela goleada histórica, né, sofrida para o Vasco da Gama, demitiu o treinador Kleber Xavier, já anunciou o Voivoda como novo comandante da equipe do Santos. E além disso também vem apostando muito na base, né? Mais um jovem atleta teve o seu contrato renovado com o Peixe. Ananias, Alencar, são jogadores muito jovens, chegaram aqui com 11 anos para 12 anos, oriundos do futsal. É interessante isso, porque o Santos também tem essa relação muito íntima, muito estreita com o futsal. O Ananias sendo reconhecido, valorizado, é fundamental. A gente já viu esses filmes antes, né, de zagueiros que estão na base e que sobem com sucesso. Cara, é um privilégio enorme, ainda mais pelo Santos, que é o maior clube do mundo, que é uma história grande, muito grande, então eu me sinto muito honrado e espero fazer história do mundo. Com 11 anos, foi um sonho, eu não acreditei quando passei no teste, porque é uma outra realidade para mim, jogar num clube grande. E o Campeonato Brasileiro tem a 21ª rodada nesse finalzão de semana. Vamos falar da próxima rodada e da classificação também. Começando aí com a próxima rodada, né, nós temos aí duelos que marcam o final de semana. A equipe do Red Bull Bragantino enfrentando o Fluminense. Teremos também Cruzeiro enfrentando a equipe do Internacional. O Grêmio recebe o Ceará. Bahia enfrenta o Santos. Vasco da Gama e Corinthians. Fortaleza contra a equipe do Mirassol. Juventude e Botafogo. São Paulo e Atlético Mineiro. Palmeiras e Sport. E finalizando a rodada, Flamengo contra a equipe do Vitória. Virando a página, nós vamos acompanhar a classificação de momento aí do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Vou falar a primeira parte aqui, Thales. O Flamengo 43 pontos, o Palmeiras tem 39, a equipe do Cruzeiro tem 38, o Bahia 33, quinto colocado o Botafogo 29, sexto Mirassol 29, mesma pontuação do São Paulo em sétimo lugar, oitavo Fluminense 27, mesmo número de pontos do Red Bull Bragantino, fechando a primeira parte da tabela, o Ceará com 25 pontos. Já na segunda parte aí, temos aí na 11ª posição o Atlético Mineiro com 24 pontos, Internacional também com 24 na 12ª posição, o Grêmio, né, está na 13ª colocação com 23 pontos, logo em seguida na 14ª colocação Corinthians com 22, 15ª posição com Santos com 21 pontos, Vasco na 16ª posição com 19, né, e já entrando no famoso Z4 na 17ª colocação, Vitória também com 19 pontos, 18ª com Juventude com 18, 19ª posição Fortaleza com 15 e na última colocação Sport com 10 pontos somente conquistados. É isso aí. Vamos falar agora das notícias locais. O César está jogando nesse momento contra a equipe do Bauru, no ginásio Pedrocão, vai em busca de mais uma vitória pelo Campeonato Paulista de Basquetebol Masculino. E depois também tem o jogo no dia 24 contra a equipe do Corinthians, também aqui no ginásio poliesportivo. Para finalizar, a Francana joga no domingo, 10 da manhã, contando com o apoio do torcedor, contra a equipe do Monte Azul, na primeira partida do mata-mata da Copa Paulista. Segunda-feira a gente está de volta. Um grande abraço, boa noite e bom fim de semana.